Seja bem-vindo à 37ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede para calcular os limites presentes no item A, B, C e D. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo pelo item A. Nós temos aqui limite de 50 quando a variável x tende a menos 9. Bom, observe o seguinte. Lembre-se da primeira propriedade operatória que eu apresentei. Ela diz o quê? Que o limite de uma função constante é a própria constante. Então, se nós temos aqui, 50 ele é o quê? Ele é uma constante. Ele é um elemento que pertence ao conjunto dos números reais que não está vinculado com nenhuma variável. Ele não está vinculado com nenhuma variável, ou seja, ele não multiplica nem divide nenhuma variável. Ele é uma constante. Portanto, não importa o valor para o qual a variável x esteja tendendo. O correspondente em y de qualquer valor vai ser o valor da constante. Logo, o limite de uma função constante sempre será a própria constante. Então, o limite de 50 quando x tende a menos 9 vai ser 50. Agora, item B. Limite de menos x ao quadrado menos 2x mais 3 quando a variável x tende a menos 1. Bom, para resolver esse limite, eu vou aplicar essa propriedade de limites que diz o quê? Que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Então, vou ficar com limite de menos x elevado ao quadrado quando a variável x tende a menos 1, mais o limite de menos 2x quando a variável x tende a menos 1, mais o limite de 3 quando x tende a menos 1. Prosseguindo, eu vou lembrar que o limite de uma função constante é a própria constante. Logo, o limite de 3 quando a variável x tende a menos 1 vai ser 3. E também vou me lembrar dessa outra propriedade que diz o quê? O limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. E onde é que eu vou aplicar? Eu vou aplicar aqui, em limite de menos x elevado ao quadrado quando x tende a menos 1. Por quê? Há uma constante aqui, que é o menos 1, que está multiplicando x elevado ao quadrado. E aqui também é uma constante, que é o menos 2. Então, aplicando a propriedade, eu vou ficar com isso aqui, menos 1 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a menos 1, menos 2 vezes o limite de x quando x tende a menos 1. Mais 3, né? Porque o limite de uma constante é a própria constante. Não importa para qual valor a variável x esteja tendendo. Agora, para resolver, é fácil. Basta substituir na variável o valor ao qual ela está tendendo. Então, vou ficar com menos 1 vezes menos 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, né? Porque substituindo aqui nessa variável x, menos 1, vou ficar com menos 1, mais 3. Logo, vou ter, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. Menos 1 vezes 1, menos 1. 2 mais 3, 5. Menos 1 mais 5, 4. Então, o limite desse exercício é 4. Agora, próximo item. Item B. Limite da raiz quadrada de 5 quando x tende a menos 8. Observe, a raiz quadrada de 5 também é uma constante. Observe que constante é todo aquele valor que pertence ao conjunto dos números reais. Então, se eu tenho um valor que pertence ao conjunto dos números reais e ele não está multiplicando nem dividindo nenhuma variável, então esse valor é uma constante. E lembre-se sempre, o limite de uma constante é a própria constante. Por quê? Para qualquer valor ao qual a variável esteja tendendo, o correspondente em y vai ser o valor da constante. Então, limite da raiz quadrada de 5 quando x tende a menos 8 vai ser o quê? Raiz quadrada de 5. Agora vamos para o próximo item. Item D. Limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 quando a variável x tende a 3. Bom, se eu substituir na variável o valor ao qual o limite está tendendo, eu vou ficar com 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 3. Isso vai dar 9 menos 9, que vai dar 0, e 3 menos 3, que vai dar 0. 0 sobre 0 não existe, é indeterminado. Se é uma indeterminação, eu tenho que sair da indeterminação. E observe, se você lembrar das aulas de funções aí que vocês tiveram durante o ensino fundamental, ensino médio, vocês devem lembrar que sempre que nós tivermos uma função que possui a configuração de uma fração, que é como nós temos aqui,
x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Isso aqui é uma fração que possui o quê? No numerador, x ao quadrado menos 9 e no denominador x menos 3. Assim como o denominador de uma fração não pode ser zero, a função que se encontra no denominador, ela também tem que ser diferente de zero. E observando isso, a gente vai ter o quê? Ó? Que a função que está no denominador, que eu estou chamando aqui de g de x, ela tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, x menos 3, que é o valor dela, tem que ser diferente de zero. Logo, x tem que ser diferente de 3. O que isso quer dizer? Quer dizer, ó, que vocês devem lembrar que toda função zera no valor de sua raiz. Se a função zera no valor de sua raiz, isso corresponde ao quê? Simples, gente. Isso corresponde a quando a gente tem ali ó, o valor da raiz, a função zerou. Vai ser o quê? Vai ser o correspondente em y da raiz é zero. Aí você diz, tá, mas o que isso importa? Simples, ó. Isso importa o seguinte, ó. Quando nós temos uma função que tem a configuração de uma fração, a função que está no denominador, ela tem que ser diferente de zero, porque possui tem que seguir a mesma regra da fração. O denominador tem que ser diferente de zero. O numerador pode ser qualquer valor, mas o denominador só apenas os valores diferentes de zero. Isso quer dizer o quê? Que para essa função, o que vai zerar ela? Vai zerar é o valor da raiz. O valor da raiz sempre vai fazer o quê? A função zerar. Porque é no valor da raiz que ela toca na abscissa x do plano cartesiano, se vocês lembrarem aí da construção dos gráficos das funções. E quando ela toca na abscissa x, a gente tem o quê? O valor de x que possui o correspondente em y igual a zero. E quando isso ocorre, a gente zerou ali, né? A gente tem a gente zera a função. Se eu zero aqui a função, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o denominador zerar. E o denominador não pode ser zero aqui. Por quê? Sempre que a gente tem uma função e tem a configuração de uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Então a função que está no denominador tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer que o valor da raiz dessa função não vai fazer parte do domínio da função. Agora, para sair da indeterminação, eu vou aplicar aqui uma propriedade de produtos notáveis, que diz o quê? Ó? A diferença de dois termos elevado ao quadrado vai ser igual ao quê? A mais b vezes a menos b. Agora, qual vai ser o meu a? Qual vai ser o meu b? Simples, ó. Meu a é x. Então, vou ficar com x ao quadrado. Meu b é o valor que elevado ao quadrado dá 9, 3. Então, observe. Através da propriedade, eu tenho que x ao quadrado menos 9 vai ser igual ao quê? A x mais 3 vezes x menos 3. Por quê? Meu a é x, meu b é 3. O que isso quer dizer? Que eu vou substituir x ao quadrado menos 9 por x mais 3 vezes x menos 3. Aí você pode pegar e dizer, mas calma aí, eu não sou bom com produtos notáveis. Tem outro caminho? Tem. O outro caminho para se chegar aqui, ó, neste mesmo ponto, e chegar aqui ó, em limite de x mais 3 quando x tende a 3, vai ser o seguinte, ó, vai ser a divisão. Vamos dividir ó, x ao quadrado mais 0x menos 9 por x menos 3. Dividindo, vamos lá. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar x para eliminar x ao quadrado? Bom, próprio x. X vezes x, x ao quadrado. Só que quando eu passo para esse lado, ele vem negativo. Então, vai ficar com menos x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Só que quando eu passo para o lado de cá, muda o sinal. Então, fica positivo. Vai ficar mais 3x. X ao quadrado menos x, 0. 0x mais 3x, 3x. Desço aqui, menos 9. 3x menos 9 dividido por x menos 3. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar x para dar 3x? Bom, 3. 3 vezes x, 3x. Só que vem para cá, negativo, menos 3x. 3 vezes 3, menos 9. Só que vem para cá, mais 9, positivo. Sempre que eu passo para o outro lado aqui, ó, vai o quê? Inverter o sinal. Agora, 3x menos 3x, 0. Menos 9 mais 9, 0. Portanto, eu tenho o quê? X ao quadrado menos 9 é igual ao quê? A x menos 3 vezes x mais 3. Por quê? Lembre-se da regra básica de divisão. Para chegar no valor do dividendo, quando eu tenho uma divisão cujo resto é 0, basta fazer o quê? Multiplicar o quociente pelo divisor. Então tem ó, x menos 3 vezes x mais 3 igual a x ao quadrado menos 9. Então vou poder chegar aqui e substituir. Cheguei aqui, ó, x mais 3 vezes x menos 3 sobre x menos 3 quando o limite da variável x tende a 3. X menos 3 em cima e embaixo, posso dividir um pelo outro. X menos 3 dividido por x menos 3, 1. 1 vezes x mais 3, x mais 3. Cheguei aqui, aplica a propriedade ó, que diz que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Então vou ter
limite de x, quando x tende a 3, mais o limite de 3 quando x tende a 3. E chegando aqui eu tenho o quê? O limite de uma constante é a própria constante. Então o limite de 3 quando a variável x tende a 3 é 3. Limite de x quando x tende a 3, para substituir 3 no valor da variável. Então eu vou ficar com 3. 3 mais 3, 6. Então o limite desse exercício é 6. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.